Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte, sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar muito aqui dos confrontos das quartas de final da Champions League. Foram sorteados os confrontos, para quem não sabe, das quartas de final. E também nós vamos falar bastante aqui, até um ponto importante, que esse assunto é ligado diretamente a esses confrontos das quartas de final da Champions. Os técnicos alemães em alta na Europa. Porque quatro times europeus que estão presentes nas quartas da Champions possuem técnicos alemães, uma escola forte aí do futebol europeu. Bom, Pablo, iniciando aqui os trabalhos, abrindo aqui os trabalhos, já coloca a primeira pergunta aqui na mesa para a gente poder debater. Galera, eu estou cometendo um crime sem informar vocês. Bom, vamos lá então. Quais foram os confrontos que foram definidos, na verdade? Manchester City vai enfrentar o Borussia Dortmund, sendo que o Borussia Dortmund decide em casa. O Real Madrid vai enfrentar o Liverpool decidindo em casa. O Bayern de Munique vai enfrentar o PSG. A final do ano passado, né, tem uma cara de revanche esse confronto. O PSG decide em casa. E o Porto vai enfrentar o Chelsea, com o Chelsea decidindo em casa. Esses confrontos vão ocorrer dia 6 e 7 de abril, as partidas de ida, e as partidas de volta vão ocorrer nos dias 13 e 14 de abril. Bom, lembrete feito aqui. Vamos lá, Pablo. Abrindo os trabalhos, quem se deu bem nesses confrontos? Quem se deu bem foi o Chelsea e o City. Não acho não. Não acho não. Não acha não? Não acho não, mas tudo bem, pode prosseguir aí. Pra mim, tá claramente que foi o Chelsea e o City. Não querendo menosprezar o Porto e nem o Borussia, mas se você for comparar todas as 8 equipes, eu acho que o Borussia e o Porto são as equipes mais fracas e são as equipes também que têm menos, não diria cancha, mas talvez experiência, história ou qualquer outra coisa. Agora me fugiu a palavra, mas em relação a Champions. Então, assim... Não, e tirando, desculpa te atrapalhar, e tirando o Dortmund, Real Madrid... Tirando o Dortmund, Real, Liverpool, Bayern, PSG, Porto e Chelsea, só o City que não foi campeão europeu. Todos campeões europeus aqui, né, nessas quartas. Sim. E voltando ao que eu tava falando, eu acho que o Porto e o Borussia aí, eles estão pegando confrontos fortes. Eu acho que o Borussia ainda tem uma coisa a seu favor que vai decidir em casa, né? Então, assim, pode ser, não sei se vai fazer tanta diferença sem a torcida e tal, mas pode ser um fator aí decisivo, sei lá, talvez tentar um empate fora e vencer de 1-0 em casa, não sei, se fechar um pouquinho. Tem o Haaland lá, que provavelmente vai marcar um gol nessa partida. Em questão do Chelsea e do Porto, o Porto a gente sabe que é um time que tá jogando bem o Campeonato Português, se não me engano é o líder, só que em questão de Champions League é um time que eu acho que não faz frente com nenhum dos outros times que estão nas quartas. Eu acho que eliminou a Juventus, né? É o time mais fraco, eliminou a Juventus. Acho que por própria, não sei se foi soberba, alguma coisa da Juventus que menosprezou o Porto um pouco, mas é isso, cara. Eu acho que o Porto aí é o time que joga sem pressão nenhuma. E se for eliminado, a pessoa vai falar, pô, chegou até longe. E se passar, as pessoas vão falar, pô, que legal, mano. Será que esse Porto aí tem capacidade para ser o Porto do Mourinho? Sei. Acho que não. Mas quem sabe? E Real Madrid e Liverpool. Cara, esse confronto aí é um confronto que, sei lá, tá entalado pro Liverpool. Vai ser um confronto bastante legal de se ver. Eu não lembro agora quem falou, mas foi o Roberto Carlos, que disse que o Salah vai passar longe do Sérgio Ramos. Verdade. E Bayern e PSG. Bom, o PSG, cara, é aquilo. A história do PSG com a Champions não é muito boa. É um time que já tá tentando aí uma cota já, ganhar
a Champions League nos anos recentes e tal. Sempre... a história do PSG com a Champions estava parecida do Palmeiras com a Libertadores, né? Tipo assim, faz uma cota já, que eles não vencem e tal. E sempre cai contra um time de maior expressão que... Não, Pablo, desculpa, eu cometi um engano aqui. Desculpa, galera, eu lembrei aqui, desculpa te cortar, Pablo. Tirando City e PSG, todos os outros times foram campeões europeus. Isso que desculpa. Agora que eu me lembrei, você falou do PSG, o PSG não tem título europeu. Então, tirando City e PSG, todo mundo já ganhou a Champions League. Pode continuar. Então, o PSG já tá uma cota para ganhar um título europeu, até porque ele sobra na França, com muitas sobras, e assim, no campeonato, no francesão, nas Copas da França e tal. Essa temporada tá mais disputada, não sei o que aconteceu no PSG, troca de comando, jogadores ainda não estão entrosados com o Pochettino, a falta que o Neymar tá fazendo, não sei, mas o PSG aí tem entregado uns jogos e tal. Porém, o Mbappé tá jogando demais. Tá jogando demais, tá suprindo a ausência do Neymar completamente. A gente nem lembra que o Neymar tava machucado, porque o Mbappé tá fazendo chover lá, tá jogando muito. É o jogador mais importante do PSG. Né? Vai ser um confronto muito legal de assistir, porque o Neymar já vai ter voltado. Eu espero que ele esteja com ritmo de jogo. O Mbappé tá vindo numa levada muito boa aí, fazendo gol, sendo decisivo no jogo contra o Barcelona. Mano, o cara fez um hat-trick, tá ligado? Não é pra qualquer um. Tem uma foto épica que a gente já falou aqui, que é o Piqué puxando a camisa dele. Verdade. E é isso. Agora, City e Borussia, cara. Eu acho que... Cara, eu gosto muito do Haaland e torço pra que ele saia logo do Borussia. É só isso que eu tenho pra falar. Legal. Muito amigo você. E outra coisa, o City tá interessado no Haaland, então esse confronto aí é uma coisa aí bem decisiva. O Guardiola aí vai ter uma palavrinha com o moleque, talvez faça a cabeça dele, tomara. Tá certo. Tô brincando, mas eu acho que o City passa... O Haaland sair do Borussia é questão de tempo. Mas eu acho que o City passa do Borussia, e se o Borussia jogar igual vem jogando no campeonato alemão contra o Bayern, vai tomar vareio. Bom, passando aqui brevemente pelos confrontos também, que depois eu já abro a gente entrando em outras perguntas aqui, mas passando brevemente pelos confrontos, uma análise rápida, e lembrando também, galera, que no final desse episódio nós vamos falar os nossos palpites para as semifinais da Champions League. City Dortmund, concordo com você, Pablo, eu tava brincando lá, a gente brincando aqui, porque... Galera, se vocês não sabem, eu sou torcedor do Borussia Dortmund, por isso que o Pablo tá mexendo aqui comigo. Mas essa parte do Haaland aí, concordo com você, o Haaland sair do Borussia Dortmund é questão de tempo. É o que o Haaland tá carregando o Borussia Dortmund nas costas. Mas falando agora do confronto, o City para mim é favorito para esse confronto. O Dortmund, assim, se o Haaland não jogar bem, eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo. Eu acredito, como torcedor e tal, mas analisando o confronto em si, é difícil, eu torço para que o Borussia passe como torcedor e tal, mas analisando o confronto friamente, eu acho muito difícil pro Borussia Dortmund passar por esse Manchester City, além do mais do que o City tá jogando no campeonato inglês, não é brincadeira, 20 pontos na frente do segundo colocado, que é o Manchester United. Então o vídeo que o Manchester City está fazendo, o Borussia Dortmund se deu muito mal nesse confronto, mas a gente sabe que é futebol, tudo pode acontecer. Uma das últimas eliminações do Manchester City, classificações do Borussia Dortmund, foi em cima do próprio Manchester City, então tem essa, entre aspas, rivalidade aí, então é futebol, tudo pode acontecer. Agora, Real Madrid e Liverpool, como você falou também, Pablo, tem um gostinho aí de revanche, principalmente por conta do Salah aí, que vai passar longe do Sérgio Ramos. O Salah tá entalado com o Sérgio Ramos. E até hoje o Liverpool parece que não engoliu o Klopp, principalmente aquela final lá de Champions, que ganhou de 3-1 Real Madrid, com aquelas falhas bizonhas do Karius, que o torcedor do Liverpool não quer ver nem pintado de ouro. Então esse para mim é um dos confrontos mais equilibrados dessa fase de grupos. É um dos confrontos mais equilibrados dessa fase quartas de final da Champions League.
E tem tudo para ser um jogão. Apesar também que nós vamos entrar nesse assunto depois, os dois times vêm jogando mal, mas mantendo sempre o seu alto nível de competitividade. Bayern e PSG, nós vamos entrar também de cabeça nesse assunto depois. Nós vamos entrar, galera, depois confronto por confronto, analisar confronto por confronto de forma mais completa assim. Nós estamos fazendo só uma análise rápida. Bayern e PSG tem uma cara de revanche. O PSG tá doido para ganhar essa Champions League que não ganha de jeito nenhum, não consegue ganhar, e na temporada passada perdeu justamente para o time que ele vai enfrentar agora, que é o Bayern. É um confronto assim de um time, que é o PSG, que tem jogadores que podem decidir a qualquer momento, um ataque assim absurdo, sensacional, Neymar e Mbappé jogando muita bola, mas do outro lado Mbappé, isso aí. Obrigado, Pablo. Mbappé jogando demais. Só que do outro lado, galera, tem o Bayern de Munique super forte, time coletivo, Lewandowski, o melhor jogador do mundo, então vai ser parada duríssima para o PSG, mas é futebol. E o fator também determinante que pode ocasionar na classificação do PSG é que o PSG decide em casa. Eu não sei se isso faz diferença para o Bayern de Munique, que o Bayern de Munique praticamente ganha em tudo quanto é lugar. Agora, Porto e Chelsea, eu diria que esse último confronto aqui das quartas de final, eu diria que é um confronto assim, mais desequilibrado, porque o Porto, como você falou, Pablo, também não tem nada a perder. Se passar, vai todo mundo falar, que legal, o Porto está passando, será que esse Porto aí tem chance de ganhar? Que sinceramente eu acho que não. Eu acho que ganhou da Juventus porque a Juventus entrou de salto alto, achou que o jogo já estava ganho e tal, e acabou. Cristiano Ronaldo não jogou nada também, então o Porto aproveitou e fez a dele lá e conseguiu a classificação. E agora o Chelsea, a gente não sabe também o que esperar desse Chelsea, se bem que o Chelsea ganhou do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid também adora entregar campeonato, adora pipocar em partidas importantes, mas a gente não sabe. O Thomas Tuchel está fazendo um bom trabalho, ex-treinador do PSG, inclusive. Então para mim um confronto mais desequilibrado, e eu acho que o Chelsea passa com uma certa facilidade. Agora, entrando de cabeça num confronto por confronto, qual seria, Pablo, o confronto mais difícil dessa... Botando mais uma pergunta aqui na mesa para a gente poder debater e entrando de cabeça nos confrontos agora. Qual seria o confronto mais difícil dessas quartas de final? Com certeza PSG e Bayern de Munique, cara. Não tenha dúvidas. Assim, em questão de confronto, são os dois que têm os dois melhores times. Por ser também a final do ano passado, tem toda uma história envolvida. Acho que o PSG não vai querer perder, o Bayern não vai querer dar chances para o PSG, então... O Neymar vai querer se provar, né? Vai não, ele tem que se provar, né? Tem que se provar. E... Até porque também no ano passado ele não jogou nada, né? Esse jogo. Verdade. Então... É um confronto mais difícil, eu diria, na minha opinião. Difícil, assim, entre aspas, mais equilibrado, né? Mas eu também acho que, para mim, são dois, na verdade. Para mim, eu concordo com você, Borussia, mano, tô com o Borussia na cabeça. São os efeitos do Manchester City, que o coração de torcedor falando mais alto. Mas, assim, eu acredito também que Bayern de Munique e PSG é um confronto assim duríssimo, principalmente para o PSG. E também eu acredito que um confronto muito equilibrado vai ser Real Madrid e Liverpool. Vídeo que os dois times, a fase dos dois times, porque os dois times estão jogando mal. É verdade, o Real Madrid está ruim no espanhol, mas ganhou agora recentemente do Celta e assumiu a segunda posição. Mas o Real Madrid está jogando mal, mas está mantendo o seu nível de competitividade. Todo mundo sabe que o Atlético vai entregar. A grande possibilidade disso acontecer, que o Atlético de Madrid adora entregar título para o Real, isso aí não é novidade para ninguém, mas para mim são os confrontos mais equilibrados, Bayern, PSG, Real e Liverpool. No confronto do Bayern e PSG, o PSG tem uma parada duríssima com o Bayern. Para mim o Bayern é levemente favorito, mas o PSG, Neymar e Mbappé podem decidir. O Lewandowski faz gol. Só isso. Não, olha só, você tem que entender que fazer gol e decidir uma partida a qualquer momento é diferente, cara. O Neymar e o Mbappé podem decidir a qualquer momento, é isso que eu tô querendo dizer. Cara, mas que partida que o Lewandowski não decidiu, cara? Porque, você falar a final do ano passado, isso daí não conta, porque o Lewandowski decidiu quase todas as partidas
da Champions que o Bayern jogou, porque ele foi o artilheiro da Champions naquele ano, se eu não me engano, só faltou 2 gols para ele alcançar ou passar o Cristiano Ronaldo. E o maluco foi o artilheiro do alemão, fez gol em todas as partidas importantes. Então, tipo assim, como é que ele não decide partida? Não, eu não tô falando que o Lewandowski não decida e tal, né? Aquele jogador que ruim, pelo amor de Deus, não é à toa que o cara foi o melhor jogador do mundo e fez uma temporada fantástica. O que eu tô falando é que o PSG tem mais jogadores que possam decidir de fato a partida. E isso pode ser uma vantagem. Pra mim, o PSG só tem 2, que é o Neymar e o Mbappé. Então, exatamente, são 2 jogadores. Enquanto mas o Bayern tem o Lewandowski, tem o Miller, tem o eu não acho que o Miller decide uma partida. O Lewandowski decide mais. Um decide mais que o outro, normal, mas tem jogadores que possam fazer essa função, tá ligado? Porque você tem que analisar. O Bayern de Munique é um time mais coletivo, é uma máquina de jogar futebol. O PSG não tem essa coletividade toda que o Bayern de Munique tem, e ele depende, algumas vezes, eu acho que algumas vezes não, na maioria das vezes, de individualidade dos seus craques. Como o Mbappé, que vem jogando muito. Mbappé, né, que tu gosta de falar. Mbappé, que você gosta de falar, que decidiu contra o Barcelona, jogando muita bola, e o Neymar, que o Neymar também não vem jogando nada faz tempo, no PSG em confrontos importantes. Agora, é isso que eu tô querendo dizer, você tem que analisar os dois lados. O PSG tem jogadores que decidem, que são 2, Neymar e Mbappé. Agora, o Bayern, tem o Lewandowski e tal, é um time completamente uniforme, é o coletivo do Bayern impera nesse confronto. Assim, se fosse para apostar, qual dos 2 vai passar? Eu acho que o Bayern passaria, mas acho que tem grandes chances aí grandes chances não, né? Mas tem chances também do PSG passar, vai depender muito aí do dia do Mbappé e do Neymar e dos outros jogadores, né? Porque, assim, lateral esquerdo, o PSG não tem, lateral direito o PSG não tem. Zagueiro, tirando o Marquinhos, eles até têm bons zagueiros, mas não chega no nível do Marquinhos ou alguém a nível Thiago... qual é o nome dele? Alcântara, né? Thiago Alcântara, cara. Thiago... Zagueiro, cara, do Chelsea agora. Ah, tá. Thiago Alcântara. Thiago Silva. Thiago Alcântara no Liverpool. Então, assim, é um time mais fraco, digamos, do que o Bayern. No meio-campo ali tem o Verratti, mas o Verratti vive machucado. Eu não sei quem vai jogar naquele meio-campo. A gente tem que ver. É um time jovem, com um técnico novo, com ideias novas. Espero aí que ele consiga passar essas ideias e o time consiga absorver pra gente ver um jogão. Porém, se fosse para apostar em alguém aí passando, eu acho que tá tudo favoritismo aí pra cima do Bayern. Foi como eu falei, pra mim eu não acredito nesse favoritismo todo. É um leve favoritismo pro Bayern, mas vai ser um jogo duríssimo. Vai ser um jogo duríssimo tanto pros 2 times que vai ser legal da gente acompanhar. Agora, falando do Real e Liverpool, é um confronto mais, para mim é um confronto mais equilibrado. Eu tinha falado que o Real e Liverpool, Bayern e PSG eram os confrontos mais difíceis, mas para mim Real e Liverpool é o confronto mais equilibrado de todos aqui, até mais do que Bayern e PSG. Tanto é que eu falei que o Bayern tem um leve favoritismo, porque Real e Liverpool a gente não sabe o que esperar. Os 2 times estão assim, entre aspas, o Real Madrid tá melhorando agora e o Liverpool tá vindo numa fase assim péssima. Veio de uma sequência de 5 derrotas seguidas no campeonato inglês. A gente não sabe o que esperar, mas os 2 times são muito competitivos, tem elenco, tem time para passar para a semifinal. Isso aí ninguém discorda. Vai ser legal de acompanhar. Não acredito que tenha uma cara de revanche, até porque aquele confronto da Champions League, aquela final, foi há muito tempo já. E a gente espera que Salah, Mané, Roberto Firmino possa decidir essa partida, assim como do outro lado também tem os jogadores que decidem lá, Sérgio Ramos na defesa, até mesmo lá fazendo seus golzinhos, Benzema como sempre, Zidane, se bem que o Zidane também não está numa boa fase, não está conseguindo encontrar soluções, e tem lá o Vinícius Júnior, tá dando chance pro Vinícius Júnior começando a ter a continuidade no time, jogando a bola dele lá. Então é esperar para ver o que esse confronto reserva. Vai ser um jogão também muito bom de se acompanhar, um dos confrontos mais equilibrados dessas quartas de final. Agora, Pablo, partindo para uma pergunta fácil aqui.
A gente vai responder sem pestanejar, né? Mas é uma pergunta aqui pra gente poder debater. Quem chega como favorito nessas quartas de final? Tá falando de todos os confrontos? De todos os confrontos. Mas como assim favorito? Favorito a ganhar a Champions? Não. Qual o time que chega como favorito nessa fase? Tem o Chelsea, que, assim, se fosse pra ver de todos os favoritos, eu acho que é o mais favorito de todos, porque ele tá jogando contra o Porto. E depois vem o City. Concordo com você. Mas sei lá também, cara, esse confronto aí Chelsea-Porto, apesar do Chelsea estar com uma grande É muito vantagem, traiçoeiro esse confronto. Exatamente, tá ligado? Assim, fazer pouco do Porto igual a Juventus fez, pode ser uma coisa que pode ser um tiro no pé, né? Pode ser uma coisa que eles vão jogar com o time esperando uma coisa, o time vai lá e apronta outra. Mas se fosse para apostar alguém, apostaria no Chelsea mesmo. Porém, com uma pulga atrás da orelha e respeitando o adversário, né? Porque o Porto pode ser o time mais fraco aí das quartas, mas não é mas tá longe de ser um time ruim. Concordo com você, tá longe de ser um time ruim. E até relacionado a gente, aproveitando que a gente está falando e vai entrar agora nesse assunto, nesse confronto do Chelsea e Porto, o Chelsea, pode falar que o Chelsea se deu bem ou menosprezar o Porto, dizer que o Porto é fraco, é uma injustiça falar isso, até porque o Porto eliminou a Juventus. É uma grande injustiça, porque o Porto pode ter um elenco, como é que eu posso dizer? Pode ter um elenco limitado, né? Um elenco limitado, exatamente, modesto, entre todos os outros da quarta da Champions. Só que, cara, é o time que tá em primeiro no Campeonato Português, tá, digamos que embalado no Campeonato Português. É um time que joga bem coletivamente, não desiste. A gente viu no jogo contra a Juventus, o time estava jogando com 1 a menos. Então, assim, a gente sabe, se você menosprezar o Porto, você pode pagar caro por isso, igual a Juventus pagou, porque, mano, aquele confronto ali da Juventus, para mim, foi, assim, bizarro, né? A Juventus jogou nada. E isso é muito em função de que o Porto conseguiu anular a Juventus. Exatamente. Paralelo a isso, o jogador que a Juventus mais contava, que era o Cristiano Ronaldo, também não jogou nada. Não sei se o time entrou de salto alto. E o Porto foi lá, fez a dele e conseguiu se classificar. Tá na dele. O Porto tá indo e tá se classificando. Ele tá na dele. Eu acho que, como eu falei no início do episódio aqui, quando a gente abriu, que eu falei que era um confronto para mim mais desequilibrado. Mas é um confronto mais desequilibrado porque o Chelsea, para mim, é favorito nesse confronto, isso é indiscutível. Mas pode ser ao mesmo tempo, eu não acho o Porto fraco. Longe, desequilibrado não quer dizer que o Porto é fraco. Eu tô falando que, em termos de elenco e de time, o Chelsea é melhor, tem um treinador melhor. E o Porto, em termos de time, o time do Porto é inferior. É um time modesto, limitado, como o Pablo falou, como a gente falou aqui. Mas pode ser um confronto traiçoeiro para o Chelsea, porque se o Chelsea não abrir o olho e entrar igual entrou a Juventus contra o Porto, pode ser eliminado fácil, porque está lá no Campeonato Português, o Porto liderando, com sérias chances de ser campeão português mais uma vez, para a tristeza do Jorge Jesus e a alegria dos flamenguistas que estão doidos pro Jorge Jesus voltar. Mas é isso, pode ser um confronto muito traiçoeiro para o Chelsea, mas se o Chelsea se impor, conseguir fazer o confronto fora de casa, conseguir um empate ali na primeira partida, que o Chelsea decide em casa, e ganhar ou até ganhar mesmo lá em Portugal, e levar essa vitória ou até mesmo um empate para casa, lá para a Inglaterra, o Chelsea passa. Entendeu? Pode passar até com uma certa facilidade, porque o time do Chelsea é maior, tem um time Werner, no meio campo ali tem o Kanté, tem o... Nem que o Werner tá nem jogando, quem tá fazendo gol lá é o Giroud. Nossa senhora, meu Deus, Giroud, verdade. Tem o time Werner, mas não tá jogando mais. Mais respeito para falar do... se eu não me engano, ele passou o Henry como artilheiro da França, da seleção francesa. O Giroud é aquele cara que na Copa do Mundo ele foi campeão sem fazer um gol. É aquele tipo de cara que só foi pra compor o elenco. A verdade é essa. Mas enfim, verdade, parabéns pro Giroud. Mas é isso, o time Werner tá no time, o Kanté. Aí tem o Giroud, tem o Havertz ali.
Agora pegou um goleiro assim, finalmente, porque o Kepa não estava dando, né? Pelo amor de Deus, tem uma estabilidade agora o goleiro do Chelsea. Mas tem o Thiago Silva, que saiu do PSG. Então, são inúmeros jogadores, esses jogadores bons, elenco bom, tem o Thomas Tuchel. Então, o Chelsea tem um favoritismo acima do Porto. Mas é aquilo, o Chelsea não pode bobear, que é um confronto muito traiçoeiro, e o Porto também é campeão europeu. Tem um time a ser respeitado, principalmente porque é um time de história em solo europeu e principalmente em Champions. Eu concordo contigo, cara. Eu acho que tem que respeitar o Porto. Assim também como o City tem que respeitar o Borussia. Tem ele que falar, né, desse confronto. Você não tá perdendo a possibilidade de... Porque o Borussia, a gente sabe que o Borussia gosta de dar uma entregada. Mas também não precisa entrar com tanto salto alto. A gente vai entrar nesse confronto agora, nesse assunto, mas é isso. Aqui é consenso. O Porto depois a gente vai falar nossos palpites no final do episódio, mas o Porto e Chelsea é um confronto assim desequilibrado. Se o Chelsea conseguir fazer valer a sua vantagem assim, de elenco, de treinador e tal, pode passar com certa facilidade desse confronto. Agora entrando nesse assunto aqui, City e Borussia Dortmund. O Manchester City, Pablo, é muito superior ao Borussia Dortmund, ou o Borussia Dortmund tem uma mínima chance de conseguir essa classificação? O City é superior, eu não vou dizer muito, mas é superior ao Borussia Dortmund. Se a gente for comparar jogador por jogador, não tem como. O Borussia Dortmund tem jogadores muito bons, jogadores jovens muito bons. O único fora de série mesmo é o Haaland. O Sancho também, né? O Sancho, se fosse para comparar, mas dos outros jogadores do elenco, eu acho que o City dá lavada, tanto titular quanto reserva, tá? Principalmente reserva, porque o Borussia não tem banco, né? O problema do Borussia é esse. O Borussia não tem elenco, não tem banco. Aí dificulta também. O time é muito mal treinado também. A gente vai falar também do treinador do Borussia, que está inserido nessa escola alemã de treinador. O Borussia também está com o técnico interino. Isso também pode prejudicar o Borussia no confronto. O Marco Rose, que o Borussia contratou, ainda só vem em junho. Então é um time assim, que está com um treinador interino. O Haaland está carregando o Borussia nas costas. A verdade é essa. É uma questão de tempo até ele ser vendido. Isso não é surpresa para ninguém. Como você falou, Pablo, pode ser a ida de vez do Haaland para a Inglaterra, porque se o Haaland jogar muita bola, aí o Guardiola vai querer de vez o Haaland, né? Não, tomara que ele vá para a Inglaterra, porque tô falando aí que o Barcelona tá tentando entrar na briga. Eu espero que ele não caia nessa cilada aí de Barcelona. Não acredite nesse projeto aí, porque pode ser que dê certo? Pode, mas a chance de demorar um tempo aí, porque o time tá muito mal estruturado em questão de administração do clube. Então é melhor ele ir não trocar o certo pelo duvidoso, e se for para apostar algum time para ir, aí caso ele não continue no Borussia, que vá pro City, né? Galera, só explicando aqui, provavelmente essa torcida do Pablo pro Haaland, pro Manchester City... Ou pro Manchester United, né? Ou pra Inglaterra, a gente entende porque a gente pensa de certa forma parecido um pouco. Porque o Haaland indo pra Inglaterra, o Haaland vai desenvolver mais seu futebol, e o Manchester City, ou até mesmo o campeonato inglês, para ele ia ser fenomenal. Ele ia conseguir desenvolver muito seu futebol e se tornar assim, um jogador melhor do que ele já é, um jogador top mesmo. Porque se ele for pro Barcelona, ele vai estar entrando numa cilada absurda no campeonato, que não tem nada de competitivo, um campeonato assim que só tem 3 times. Então o Haaland vai estar entrando numa furada danada. Eu espero que o Haaland fique ainda muito tempo no Borussia e ele vá bem nesse confronto do Manchester City e consiga impressionar o Guardiola eliminando o Manchester City, que é a melhor coisa que vai acontecer. Mas falando agora, analisando friamente o confronto, para mim o City é favorito. Eu não digo amplo favorito. E também respondendo a pergunta, eu não digo que o City é muito superior e amplo favorito, porque não é. Mas agora, o City é superior, isso aí não tem como discordar, e o City é favorito para esse confronto, porque como o Pablo falou, pegando jogador por jogador, posição por posição, tirando ali o ataque, tirando o Haaland e o Sancho, de resto o Manchester City jogador por jogador é praticamente superior em todas as posições ao Borussia Dortmund.
Eu vejo o Borussia Dortmund decide em casa, o Borussia Dortmund decide em casa, é verdade, mas eu não acredito que isso seja um fator decisivo, porque eu falei, treinador interino, o time é muito mal treinado, só tem 2 jogadores que não se sabe se pode decidir, porque o Sancho e o Haaland pode ser um dia que eles não estejam bem e se o time não cooperar, porque o Borussia Dortmund não tem conjunto, o time não, diferentemente do Bayern de Munique, que é o seu maior rival, o Borussia Dortmund não tem conjunto, só depende exclusivamente do Haaland, enfiar a bola pro Haaland lá fazer o gol. E tem o Sancho também ali jogando. Mas é assim, o Borussia Dortmund pegou parada duríssima contra o Manchester City, vai ser muito difícil, vai ser um confronto muito legal de se acompanhar, mas o Borussia Dortmund tem chance? É claro que tem chance de passar. É futebol, galera, futebol tudo pode acontecer, mas o Manchester City assim, é favorito a passar para a próxima fase, para a semifinal, e o Borussia Dortmund tem uma mínima chance de conseguir essa classificação, mesmo decidindo em casa. Eu concordo contigo, cara. Porque se o Borussia Dortmund tivesse o mínimo de coletividade, de coletivo igual o City tem, a gente poderia dizer que o favoritismo do Manchester City seria um pouco mais próximo, o confronto seria mais equiparável assim, entre os 2 times. Mas o Borussia Dortmund nem coletivo tem. O time é muito mal treinado, como eu falei, isso depende exclusivamente do Haaland. Então é muito difícil para o Borussia Dortmund passar pelo Manchester City, mas vamos ver, vai ser um outro confronto assim, muito legal de se acompanhar. Agora, Pablo, para encerrar aqui esses confrontos, para encerrar esse assunto aqui das quartas de final da Champions League, é exagero dizer que o Real Madrid já foi longe demais nessa Champions? Cara, eu acho que não, porque o Real Madrid, a história dele na Champions sei lá, cara, é absurda. Muito vitoriosa, né? Muito vitoriosa. Então, tipo assim, o time pode estar mal, o time vai lá e vai vencer se o time adversário der mole. Tá mal, mas a competitividade do Real Madrid permanece sempre a mesma. Cara, no mata-mata eles crescem demais. Eu não lembro agora qual foi a temporada que eles estavam jogando mal pra caramba e venceram a Champions. Eu não lembro agora, se não me engano, o Cristiano Ronaldo tava lá. Pô, lógico que tava lá. Mas eu não lembro agora qual que foi. Eu acho que foi a última que ele ganhou lá, que o Bale fez aquele gol de bicicleta. Então, foi justamente a final contra o Liverpool. Eu acho que foi essa mesmo, que o Real Madrid não estava jogando tão bem assim, mas chegou na final e venceu. Se não foi essa, foi uma antes dessa. Mas... cresce na fase decisiva, cresce né? muito, cara. É um medalhão muito pesado. São 14 títulos, cara, de Champions. Então é aquela camisa que entorta varal. Pô. Não acho que o Real Madrid já foi longe demais, porque tá jogando mal, mas ele jogar mal não é sinônimo de diminuir a competitividade. E jogar mal na Espanha é um terceiro, segundo lugar ali, tá ligado? Então, tipo... Exatamente. Trazendo pra Liga Espanhola ali é a baba, é verdade. Só tem 3 times. Tipo o Liverpool tá jogando mal, tá que não tá nem no Big Six, tá ligado? Exatamente, pra você ver a comparação. Pra você ver a comparação, o nível de comparação dos campeonatos. A La Liga para o campeonato inglês, pra você ver o nível. Agora, dizer que o Real Madrid tá jogando mal, mas é verdade, galera. Mas dizer que o Real Madrid já foi longe demais, não. Isso é mentira, porque ele tá ruim no espanhol, como o Pablo falou, é um segundo para 3º lugar. Agora assumiu a vice-liderança de novo. Mas a competitividade do Real Madrid é impressionante. Não diminui. Tem um treinador que conhece o time como ninguém, já foi tricampeão dessa competição. Aí, então, eu acredito que esse confronto, como eu já falei, vai ser equilibradíssimo. Um dos confrontos mais equilibrados dessa fase da Champions, e tem tudo para ser um jogaço. Olha só para ter uma ideia, o Liverpool, com os pontos que ele tem na Premier League, seria 6º no Campeonato Espanhol. O Real Madrid, jogando mal com os pontos que ele tem na Premier League, seria 2º colocado na Premier League. Aí você vê que o Campeonato Espanhol é muito menos competitivo do que... Não, demais. Não tem nem como cogitar que o Campeonato Espanhol tem algum grau de competitividade igual ao Campeonato Inglês. A Premier League é muito mais difícil, muito mais competitivo. O Campeonato Espanhol só tem Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e o Sevilla, que de vez em quando conquista lá a Europa League. Porque
Não dá, realmente não dá. Aí esses times são testados de fato na Champions League, por isso que eles sempre estão na Champions League. Vai ser dificilmente, Pablo, você vai ver um Real Madrid e um Barcelona fora da Champions. O dia que isso acontecer, aí realmente aconteceu alguma coisa na Espanha. Tá numa crise. A gente roubou o time. Estão devendo a Receita Federal. É isso aí, porque é praticamente impossível, cara. Igual na Alemanha. O dia que o Bayern de Munique ficar de fora da Champions League é praticamente impossível. Aconteceu alguma coisa e o Borussia Dortmund voltou a ser campeão de tudo. É simples. Aí você acorda, né? Aí eu acordo, exatamente. Aí eu acordo. Não, e até mesmo, agora falando sério, para efeitos de comparação, até mesmo o campeonato alemão, que já cansaram de falar, é menos disputado do que outros campeonatos, ganhou alguns concorrentes fortes, como o Leipzig, que ali tem o Leverkusen disputando com o Borussia Dortmund, com o Bayern de Munique. Agora o espanhol nem isso, cara. Você sabe que Real Madrid e Barcelona, Atlético de Madrid. Então é muito complicado você tipo assim, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid em terceiro lugar, sei lá, uns 10 pontos atrás do segundo, tá ligado? Então é uma disparidade muito grande. É muito grande. Enfim, é isso. Então vai ser um confronto muito legal da gente acompanhar, galera. Agora é esperar para ver quem vai se sagrar o classificado para a próxima fase da Champions. No final, como eu falei, a gente vai dar os nossos palpites. Bom, galera, encerramos o assunto aqui das quartas de final da Champions, passamos por confronto, analisamos confronto por confronto, quem é o favorito, quem não é, quais são os confrontos mais equilibrados, quem é mais forte, quem é mais fraco aqui. E agora vamos entrar em um assunto também, como eu falei lá no início do episódio, diretamente relacionado a essas quartas de final da Champions. Pablo, Klopp, Tuchel, Edin Terzic e Hans Flick. Todos esses treinadores têm algo em comum. Eles são alemães e eles dirigem 4 times que estão nas quartas de final da UEFA Champions League. Eu abro já esse assunto botando uma pergunta aqui na mesa para a gente poder debater. A Alemanha, pode-se dizer que a Alemanha tem a melhor escola de treinadores do mundo? Cara, é complicado dizer isso porque é uma coisa muito cíclica, né? Porque se você pegar aí, teve uma época que, sei lá, os portugueses poderiam se considerar os melhores técnicos do mundo. Uma época aí que eram os italianos, os alemães agora, quem sabe. Mas é uma coisa que é bastante cíclica. Eu diria que são ciclos de trabalhos dando certo e eles estão colhendo os frutos dos trabalhos que eles vêm desenvolvendo nesses times. E, tipo assim, muitos desses técnicos foram ou estão ou já foram, em algum momento dessa temporada, bastante criticados. Porque o Tuchel, no começo da temporada, era do PSG, o cara foi demitido. O Liverpool tava numa draga aí complicadíssima. O Borussia, eu nem vou falar muita coisa, porque quem tá técnico interino. E antes do interino era o Lucien Favre, que, meu Deus do céu. E antes do Lucien Favre também, então, tipo, acho que é mais pelo trabalho, mais pelo momento do que qualquer outra coisa, né? O Dubai, a gente não pode falar muita coisa assim. Talvez ele atualmente seja o melhor técnico do mundo, talvez. Pra mim é. É um cara que venceu tudo ano passado. Não vi lógica nenhuma ele não ter sido considerado o melhor técnico do mundo. Ou ele foi o melhor técnico? Acho que não, né? Foi o Klopp. Não foi. Foi o Klopp. Mas enfim, é absurdo isso, ele ter sido considerado. O cara ganhou tudo, exatamente tudo que ele competiu. Acho que ele merecia. Eu acho que ele tá se provando que ele porque ele continua ganhando tudo. Verdade. Então, assim, tem um grande confronto pela frente agora. Vão jogar de novo a final do ano passado, só que agora nas quartas. O PSG, como a gente já falou, vai tentar complicar um pouco a vida do Bayern. Acredito que o Bayern passe, mas eu acho que a questão dos técnicos é cíclico. Enfim, cara, foi levantado um dado que na Inglaterra, por exemplo, há quanto tempo um técnico inglês não ganha um campeonato inglês, tá ligado? É verdade. Fator importante. Faz as contas aí. Então é uma coisa cíclica, uma coisa de gerenciamento de time, do que o time tá precisando. Eu acho que são poucos, assim, os times
que tem o técnico do próprio país, os alemães. E até mais. Do próprio país, geralmente no próprio clube. E até mais também. Bastante, né, eles representam, de uma certa forma, o futebol que é jogado pela seleção da Alemanha. Exatamente. É cultural, tá na cultura da Alemanha. É a base da Alemanha, praticamente. É a base, exatamente. Se você for pegar o Bayern de Munique, é a base da seleção alemã. Então, de certa forma, isso representa o futebol que é jogado pela seleção da Alemanha. É cultural isso no futebol alemão. Então, esses 4 técnicos, tirando o do Borussia Dortmund, que é o técnico interino e tal, não vai continuar, mas é alemão. Não deixa de ser, não deixa de estar nas quartas de final. Mas, principalmente Klopp, Thomas Tuchel, Hans Flick, Tuchel aí também bastante no mercado, depois a gente vai falar mais um pouquinho dele. Agora, Klopp, principalmente Klopp e o Hans Flick, que ganhou tudo na temporada passada, eles representam principalmente o futebol jogado pela Alemanha em si, pela seleção, o que é jogar futebol através da visão alemã. É cultural isso, o que eles investem na categoria de base, eles se planejam para jogar uma Copa do Mundo cerca de 10 anos, 5 anos antes, já estão investindo na categoria de base para revelar jogadores, para servir na seleção, fornece jogadores para Bayern, para Borussia Dortmund, para Leipzig. Então, um campeonato super organizado. Então, realmente, a Alemanha, assim, eu acredito que não tem os melhores treinadores do mundo. Assim, atualmente não tem todos os melhores treinadores do mundo. Não, porque o Guardiola é um dos melhores do mundo, o Klopp, é verdade, Hans Flick é um dos melhores do mundo. Agora, eles estão dominando essa. Eu não acredito que o Tuchel é um dos melhores do mundo, longe disso. Agora, mas é verdade, isso aí não tem como negar que a escola de treinadores alemã realmente é uma das melhores do mundo, assim como a espanhola, assim como a brasileira também, mas está embaixo ultimamente. Mas isso aí é cultura. A escola brasileira de técnicos é uma das melhores do mundo, aí tu tá... Não, cara, mas se você for... Não, mas olha só, se você for ver... Por isso que eu tô falando que tá embaixo, mas se você for pegar... o Brasil, cara. Tirando o Luxemburgo e o Filipão, que foram pra Europa e não fizeram um bom trabalho em nenhum dos clubes, não pode falar do Brasil, tá ligado? Só seleção, cara. Que não é nenhum parâmetro. Eu posso ter... Hoje eu tô um pouco sonhador, então pode ter sido uma divagação minha. Então, mas isso é fato. A Alemanha, a Inglaterra... Eu não digo nem técnico inglês. Técnicos ingleses, você acabou de dar os dados aí, que não ganha uma Premier League faz tempo. Mas principalmente a Alemanha e a Espanha são escolas de treinadores assim muito... Estão sempre ali disputando um título importante. Até uma escola francesa mesmo, que o Zidane recentemente foi campeão da Champions, o técnico da seleção francesa foi campeão mundial, então são escolas assim, importantes do futebol mundial e principalmente do futebol europeu. Mas a Alemanha, com certeza, de fato, é uma das melhores escolas de treinadores do mundo. Portuguesa também. A escola portuguesa também, vídeo que os portugueses estão fazendo aqui no Brasil, com o Abel Ferreira, o Mourinho aí, mas o Mourinho tá uma draga danada com o Tottenham, o Jorge Jesus, o que o Jorge Jesus fez. Isso aí representa a Alemanha, em fato. Tem o técnico do Watford, tem o... o técnico do Watford representa a escola portuguesa, enfim. Tem isso aí o ex-técnico do Everton também. O ex-técnico do Everton, exatamente, o Marco Silva. Isso representa o DNA de jogar futebol da Alemanha. Agora, Pablo, para a gente também encerrar esse episódio aqui, não menos importante, terminarmos esse episódio com os nossos palpites, uma pergunta aqui para a gente poder... até refletir um pouco. Coloquei aqui para a gente poder debater sobre esses técnicos e tal. Klopp e Hans Flick consagrados, Terzic é um técnico interino, mas agora falando exclusivamente do Thomas Tuchel, que está atualmente dirigindo o Chelsea. O Tuchel ainda precisa conquistar títulos importantes para ele se provar de fato? Lógico. Lógico. É lógico. Cara, o Tuchel, ele é bem controverso, porque ele tava com aquele timaço lá do PSG. Tudo bem, você tem a desculpa que era um catado de vários jogadores ali se aproveitavam do talento do Neymar e do Mbappé, ok. Porém, era um time que não tinha sistema tático nenhum, absolutamente nenhum. Ele olhava pro banco, mandava o cara aquecer e botava o cara lá, achando que o cara ia fazer algum milagre. No Chelsea, eu acho que do Lampard, pro que ele fez, a única coisa que ele fez foi conseguir administrar ali os jogadores.
e não mudou muita coisa do que o Frank Lampard estava fazendo. Eu não tô acompanhando o Chelsea, mas nos jogos que eu vi logo que ele começou, o Kanté estava no banco. Eu não sei se o Kanté ainda continua no banco, acho isso um absurdo, porque o Frank Lampard já estava bancando o Kanté e estavam várias histórias aí que o Kanté ia embora, não sei o que o Frank Lampard... E só lembrando que é um absurdo... Não, e rapidinho, desculpa te interromper, só lembrando que é um absurdo o Kanté tá no banco, porque pra mim o Kanté é um dos melhores volantes do mundo, disparado, campeão mundial com a seleção francesa, e 70% do mundo é coberto de água, porque o resto é coberto pelo Kanté. Aliás, do planeta, no caso, né? O Kanté, ele talvez seja o melhor volante do mundo. Certeza. Talvez, não sei, mas o que tô falando em questão de marcar. E pra mim é um absurdo ele estar na reserva. Tudo bem que ele não é um exímio passador, um exímio finalizador, mas ele não é horroroso em nenhum desses dois quesitos. Então, pra mim, não passa na cabeça do porquê Kanté no banco. Não sei se ele tá no banco. Se ele não estiver no banco, ok, o Tuchel tá fazendo a coisa certa. Eu acho que, por exemplo, eles pegaram o Kai Havertz e pegaram o Werner. O Frank Lampard não conseguiu extrair desses dois jogadores o melhor futebol que a gente sabe que eles têm, porque eles jogaram muito bem, tanto no Leverkusen quanto no Leipzig. Então, assim, são dois bons jogadores, cara. É só o técnico conseguir tirar aí o que eles têm de melhor. E o Tuchel não tá dando oportunidade para nenhum dos dois, pelo menos nos primeiros jogos do Chelsea que eu assisti. Ultimamente eu não tenho assistido muitos jogos do Chelsea. Tudo bem que os caras estão em má fase? Então. Mas são jogadores muito caros, jogadores muito bons a nível mundial de seleção, para poder não terem uma chance no Chelsea, que é um time jovem, com vários jogadores tentando se provar. E sei lá, o Giroud tá metendo a bola para dentro, tá? Não tem nenhum questionamento disso. Mas eu daria mais chances aí, oportunidades pro Kai Havertz e pro Timo Werner. Além de justificar o investimento que tá fazendo, você vai estar fazendo a coisa certa, porque eu tenho certeza que esses dois jogadores aí vão ser jogadores que serão jogadores que vão ficar à frente do time do Chelsea aí nos próximos anos. Não, e sem contar também que são jogadores importantes já para a seleção alemã também, né? Sim, exatamente. Estão sendo convocados direto pelo Joachim Löw aí para a seleção alemã, então isso já diz um pouco do porquê que esses jogadores não estão sendo utilizados, se de fato não estão sendo utilizados pelo Thomas Tuchel. Eles devem ser utilizados até mesmo para justificar o investimento que foi feito nesses dois jogadores, que vieram do Leipzig e também o Havertz como passagem pelo Leverkusen. Agora o Tuchel precisa conquistar títulos, isso aí é óbvio, né? Novidade para ninguém. Eu acho o Tuchel um treinador fraco, não sei porque o Chelsea foi em cima dele. Tinha o Massimiliano Allegri aí, que não tem muito tempo que ele saiu da Juventus. Massimiliano Allegri era até ele tem mais experiência, mais cancha, que é como se diz, do que o Thomas Tuchel. Já ganhou o campeonato italiano, já ganhou vários títulos importantes na Europa, principalmente na Itália. Era um nome melhor até mesmo do que o Thomas Tuchel. Para mim, o Thomas Tuchel é um técnico fraco, como eu falei. Ele passou pelo Borussia Dortmund com passagens... Exatamente, o próprio Pochettino na época. O Pochettino acabou indo pro PSG. Não deu para entender essa escolha do Chelsea. O Tuchel teve passagem pelo Borussia Dortmund, teve passagem agora recente pelo PSG e não apresentou nada em nenhum desses clubes. Ele foi para a final, eu acho que da temporada passada com o PSG, mais por conta da qualidade dos jogadores. Como você falou, Pablo, eu concordo. O PSG era um apanhado de jogadores, não tinha esquema tático, não tinha sistema coletivo, não sabia atacar, não sabia defender. Os jogadores que se entendiam ali em campo e ganhavam as partidas, porque dedo do treinador praticamente não tinha nenhum dedo ali. E no Borussia Dortmund a mesma coisa, ele fez um péssimo trabalho no Borussia. Isso aí eu posso falar com propriedade, porque também o time era mal treinado. O Borussia Dortmund não sabia atacar, não sabia defender, não tinha transição, não tinha jogada pelas pontas, que é os externos que se dizem hoje em dia. Um time muito mal treinado, assim, não disputava nada, não era um time minimamente competitivo, porque se o time é organizado, você consegue fazer o time ele ser competitivo, mas nem isso ele conseguiu fazer. O PSG, foi como eu falei, ele fez o PSG ser competitivo, não por conta do trabalho dele, mas sim pela qualidade dos jogadores. Então, eu realmente não entendi o Chelsea fazer a sua escolha, fez, beleza, agora ele tá aí.
Mérito para ele, parabéns, está nas quartas de final da Champions. Agora, ganhar a Champions, difícil, ele não ganha, principalmente por conta por ele ser um técnico assim duvidoso, de certa forma, das ideias que ele passa. Giroud, uma hora o Giroud vai parar de fazer gol, que a gente sabe que o Giroud é esse primor técnico todo, e o Timo Werner, um jogador fenomenal. A gente viu as atuações do Timo Werner no Leipzig, principalmente na seleção da Alemanha, jogando muita bola, e o Havertz também, o cara que deixa o Kanté no banco, realmente, para mim, não entende nada de futebol. Não tenho muita coisa para falar do Tuchel, não. Nunca gostei muito dele no PSG, até porque, assim, um técnico que ele tá no francesão, né, cara? Então você não espera muito. Exatamente. Assim, o cara tá no francesão com o PSG. Então, o que você espera é que ele ganhe tudo na França e consiga fazer alguma coisa na Champions League, né? Mas, assim, o nível do francês pro nível da Champions League é uma coisa completamente absurda. Mas foi como eu falei, desses técnicos aqui que eu citei, da escola de treinadores alemães, e principalmente desses técnicos que levaram esses clubes às quartas de final, Klopp e Hans Flick disparados mais consagrados, isso aí não tem nem como discordar. O Tuchel é mais por conta de ele ser um técnico da nova geração da Alemanha e tal, um técnico jovem, aí que teve passagem por clubes importantes, mas que até agora não demonstrou praticamente nada. É exatamente isso que você falou. Não tem muito o que falar, não. Não tem muito mais o que falar, não. Não tem muito, exatamente. Basicamente é um técnico que ainda precisa se provar, e muito ainda, porque oportunidades ele teve e até agora... Fora que, assim, eu não acompanhava ele no Borussia Dortmund, mas se você tá falando que ele não fez um bom trabalho lá, por que o PSG apostou nele? Exatamente, não dá pra entender, enfim... Não, assim, ele ficou 2 anos no Borussia. A primeira temporada dele foi boa, mas agora a segunda ele caiu de uma certa forma que ele teve que ser demitido, porque ele fez o trabalho dele, estava horroroso no Borussia. Agora não deu para entender. Não, cara, é só time de nome que ele pegou. Ele pegou exatamente. O PSG e agora o Chelsea. O empresário dele é bom, hein? Exatamente, mas o que mais tem no mundo do futebol, Pablo, é empresário bom. É isso aí, cara. Bom, é isso aí, galera. Terminamos mais esse episódio. Mas antes de irmos para as considerações finais, nós vamos deixar os nossos palpites, que é clássico aqui do nosso podcast. Todos os episódios assim, nós, principalmente de confrontos de fase de grupo, seja de Libertadores ou de fase final de Libertadores ou de Champions, nós deixamos nossos palpites. Copa do Brasil, entre outras competições, nós deixamos nossos palpites. E aí, Pablo, quem você acha que passa para a semifinal? Quais serão os confrontos da semifinal, né? Não, vai falando um por um e a gente dá o nosso palpite simultaneamente. Beleza, então. Vamos lá. City e Dortmund estão na mesma chave que Bayern e PSG. Cara, o City passa, o Bayern passa. Aí, no caso, seria City e Bayern. Isso. Pra mim, seria nessa chave aqui, nesse lado da chave, seria Manchester City, por mais que eu queria que o Dortmund, mas eu vou ter que analisar aqui friamente, claro, tem que ser profissional, mas aqui o Manchester City passa pra mim com uma certa vantagem, com certo favoritismo. E aqui, pra mim, eu acredito, se o PSG conseguir jogar bola, e principalmente se o Neymar mostrar que veio com o Mbappé jogando... Mas aí, você falar isso serve pro Borussia também. Se o Borussia jogar bola e o Haaland mostrar que veio, aí ele passa também, pô. Não, mas você tem que... Mas o PSG tem mais jogadores que podem decidir do que o Borussia, cara. Exatamente. O Borussia é só o Haaland, entendeu? Enfim, eu acho que você deveria apostar no Borussia. Porque você apostou na Ponte Preta em vez do Vasco, no PES, e você viu o que aconteceu. Bem lembrado, Paulo. Foi contra seu time. E os deuses do futebol não perdoam. Não, mas digamos que eu tenho um carinho especial pela Ponte Preta, já não é de hoje. Enfim, então, eu acho que passa. É o Vasco genérico. O Vasco genérico, mas é um time que tem tradição, principalmente no âmbito nacional. Um dia a Ponte Preta chega lá, tem quem dirá conquistar uma Libertadores. Vamos lá. Bom, Manchester City passa, é claro, e para mim, desse confronto de Bayern e PSG, para mim,
se o PSG jogar a bola mesmo e o Neymar mostrar que veio, mas principalmente o Mbappé jogar o que tá jogando, não digo nem o Neymar mostrar que veio, mas o Mbappé jogar o que tá jogando, para mim o PSG passa. Então para mim seria City e PSG. Beleza. Agora o outro lado da chave. Real Madrid, Liverpool e Porto e Chelsea. Cara, Real Madrid e Liverpool, eu vou torcer pro Liverpool, porque eu gosto muito mais do Liverpool do que o Real Madrid. Pra dizer a verdade, eu não gosto de nenhum time espanhol. Tipo assim, não é questão de odiar. É questão de... eu assisti o Campeonato Espanhol por causa do Ronaldinho Gaúcho, depois eu passei a assistir só os confrontos por causa do Cristiano Ronaldo e do Messi, depois o Neymar foi pra lá também. Nunca foi por causa de um time específico. Então, torço pro Liverpool passar, espero que o Liverpool passe. Porém, eu não faço ideia, analisando friamente, de quem passaria. Porque são dois times numa fase que não é muito boa, jogando futebol que não é muito bom. Porém, eu prefiro muito mais o futebol do Liverpool do que o futebol do Real Madrid. Então, se fosse para dizer um dos dois, eu apostaria no Liverpool passando. E Porto versus Chelsea? Eu vou apostar no Porto como Coringa. Vou apostar no Porto como Coringa, irmão. Vai passar do Chelsea. Não tá confiando no trabalho do Tuchel, né? Vai passar do Chelsea, irmão. Então, beleza. Então, a sua semifinal, outra semifinal. Uma semifinal é City e Bayern e a outra é Liverpool e Porto, né? Isso, exatamente. Beleza. Bom, por exemplo, a próxima fase não tem mais sorteio, né? Já é por chave. Já é por chave. Seria interessante aí um Liverpool e Chelsea. Exatamente. Acho que o Chelsea perderia, né? Mas... assim como seria interessante o City Bayern, que você falou, né? Não, pra mim é o que vai acontecer. Pra mim deu enfim, City... tô apostando no Porto. O Porto vai passar do Chelsea. Beleza. Então, pra mim a primeira chave deu City e PSG, o primeiro confronto das semifinais. E pra mim, quem passa de Real Madrid e Liverpool, é um confronto muito equilibrado, um confronto muito difícil, duas camisas assim pesadíssimas. O Real Madrid altamente competitivo, o Liverpool também, mas em questão de competitividade atualmente, os dois times estão jogando mal, mas em o fator de liga, rapaz, esse confronto é muito difícil, rapaz. Nossa, agora eu acho que eu vou muretar legal, hein? Como é que você vai muretar? Vai apostar em empate? Vai ser... Não, eu acho que pelo futebol e principalmente pelo treinador que tem, que eu acho que o Klopp é mais treinador do que o Zidane, apesar de que o Zidane conquistou 3 Champions seguidas, eu acho que o Liverpool passa. Principalmente que eu acho que tem mais jogadores que decidam a partida, que pode decidir a partida, que é o Salah, o Mané e o Firmino. Tem jogadores que decidem principalmente no banco também de reservas, que é o Klopp. Agora o Real Madrid só tem um Benzema. Tem um Diogo Jota agora também. Diogo Jota jogando muita bola também. E o Real Madrid também só tem um Benzema ali na frente. De uma vez ou outra tem o... Cara, se o Liverpool conseguir fazer a bola não chegar no Benzema, o Real Madrid não faz gol, tá ligado? Exatamente, o Real Madrid não faz gol. Então, por essas armas que o Liverpool tem, esse trio de ataque aí muito forte, e o treinador que tem, que pra mim tá num nível acima do Zidane, pra mim o Liverpool passa. Agora, Porto e Chelsea, galera, realmente é um confronto, como eu falei, desequilibrado. Eu vou manter o meu palpite que o Chelsea vai passar, mas é um jogo assim muito traiçoeiro e o Porto tem todas as chances de passar assim, principalmente se jogar o que jogou contra a Juventus e se o Chelsea entrar de sapato alto. Vídeo treinador que tem, que pra mim é fraquíssimo. Eu odeio o Tuchel. Não é que eu odeio, cara. O cara é fraco. O cara teve todas as oportunidades possíveis, teve a chance de ganhar uma Champions e não ganhou, cara. No PSG, o cara só passou por time bom e não fez nada, entendeu? Então, pra mim, da City e PSG é uma semifinal, e na outra na outra Liverpool e Chelsea, uma semifinal inglesa. Podemos ter um confronto de ingleses na final, hein, Pablo? Pô, Liverpool e City na final seria, sensacional. Klopp versus Guardiola. Rapaz, ia ser fenomenal. Enfim, é isso, galera. Definidos aqui os nossos palpites, os nossos confrontos aqui das semifinais e o nosso episódio chegou ao fim. Mais um episódio, o nosso 18º episódio. E agora eu deixo esse espaço aqui para a divulgação das nossas redes sociais. Lembrando, galera, e não menos importante,
Não se esqueça de visitar lá o nosso canal no YouTube, com vídeos semanais, assim como o podcast aqui, com episódios semanais. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Lembrando que as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio, como sempre. Pablo, por favor, fala suas redes sociais para os nossos ouvintes. @Pablo Faria com 2 Is em tudo. Só isso, galera. É isso aí, simples e objetivo. Bom, galera, as minhas redes sociais, você pode me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, só digitar lá que você me encontra. E no Instagram, @PEDuarte92. Galera, um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!